Vem cá, gente, vamos lá. O Ricardo Vilches está aqui para conversar comigo? Está posicionado? Na hora que ele tiver, pode me avisar. Porque essa história, o Ricardo Vilches vem acompanhando algumas horas e longas horas, não é, Vilches? Porque o Vilches também é um cara que se emociona com as coisas. E bateu fundo em policial com 20 anos de serviço, bateu fundo quando você foi conversar com essa avó. As crianças, Vilches, onde é que estão essas crianças que sofriam esses abusos? Essas crianças, o Piazinho, de 10 anos, e a menina, de 2 anos, a guriazinha, estão com a avó materna. A mãe das crianças que foi presa ontem no final da tarde. E, aliás, Riva, a mãe e um outro homem ainda estão aqui na delegacia de Almirante Tamandaré. Daqui a pouco eles vão ser transferidos para o sistema em Curitiba. E o detalhe é o seguinte, a informação que nós temos é que ambos serão acusados de 8 crimes diferentes. E todos eles ligados a pornografia infantil, produção, exibição e distribuição. A polícia já tem indícios suficientes de que essa mãe, ela produzia fotos e vídeos com as crianças de conteúdo pornográfico e vendia para esse homem de Curitiba que morava no Bairro Alto. Esse homem comprava, pagava por essas fotos que mandava a mãe produzir e colocava na rede de internet. A polícia apreendeu o telefone e o computador desse homem e desconfia de que esse homem tinha outras mulheres clientes. Por isso que o que começou com uma queixa em tese simples aqui na delegacia se transformou na operação Proteção Integral. E a polícia de Almirante Tamandaré está atrás de mais pessoas envolvidas nessa história toda. E Riva, essa coisa, a gente fica imaginando em filme, essa coisa mais sofisticada para distribuição de material pornográfico, mas muitas dessas fotos, o caso dessa mãe, por exemplo, ela fazia no celular dela e mandava via WhatsApp para esse homem. E aí esse homem que colocava na rede, na internet, fazia falsos sites, fazia também perfis no Instagram e começava a negociar esse tipo de foto. Ontem nós fomos até a casa onde moravam essas 2 crianças para entender como é que essa mãe vivia com essas crianças. E ouvimos da mãe dessa mulher que está presa quem era essa mulher. Acompanhe. A casa pequena, de madeira, fica num bairro pobre de Tamandaré. Só de olhar de fora dá para notar que não há conforto algum. Vanessa, a mãe presa, não trabalhava. Vivia do dinheiro de programas sociais. Encontramos o filho maior, de 10 anos, de chinelinhos e bermuda. A menina, de 2 anos, usava fraldinha e está no colo da avó. As 2 crianças são de pais diferentes e nenhum deles mora com a mãe e as crianças. Quem está com elas agora é a avó, a mãe da Vanessa. Ela também não trabalha, está desempregada. E a entrevista só acontece sob condição de anonimato. A mãe de Vanessa conhece a filha que tem, uma dependente química. Ela começou a fazer CAP. Fazer o tratamento no CAP. E ela usava o quê? Ela usava maconha. Essa entrevista aconteceu instantes depois dela sair da delegacia. A avó foi chamada pelo Conselho Tutelar para recolher as crianças que estavam com a mãe. Com Vanessa presa, a responsável pelas 2 agora será a avó. A avó ficou 8 horas na delegacia e disse na entrevista que não conversou com a filha, nem sabe as razões para a prisão dela. Eu perguntei para eles por que ela estava sendo detida, daí eles falaram assim que eles estavam investigando e eles não podiam falar. A senhora não sabe por que tua filha foi presa? Não. A senhora sabe se tem o envolvimento das crianças? Seus netos? O conselho vem, né? Insisto com o tema, afinal, é natural uma mãe querer saber a razão da filha ser presa. Também é natural querer saber as razões da presença da polícia em casa. E aí surgem outras informações sobre Vanessa e como ela tratava os filhos. Ela era bastante nervosa, saía, né? E daí ficava meia... Aí ela descontava nas crianças. Como assim descontava nas crianças? Aí ela judiava, batia no meu neto, ela batia de chinelo no meu neto. Tinha uma vez de noite, né, que eu e meu neto tava dormindo comigo, daí nós fomos socorrer.
parecia que ela tava... Eu não vi, né? Parecia que ela tava sufocando assim a neném, gritando que a neném queria que a neném dormisse. Nesta entrevista, a avó deu a entender que a razão da prisão da filha era essa: por agredir e maltratar as duas crianças. Em nenhum momento ela disse saber das razões reais: abusos sexuais, vídeos pornográficos, venda pela internet. Afinal, que mãe vai fazer esse tipo de juízo da filha? Que a avó vai acreditar que netos eram vítimas da própria mãe? Então, Riva, só para confirmar, a polícia irá indiciar essa mãe de 36 anos de idade por 8 crimes, e todos relacionados à produção de pornografia infantil envolvendo os 2 filhos dela, uma guria de 2 anos de idade e um piá de 10 anos de idade. O Vilches conversando com a gente direto da delegacia de Almirante Tamandaré, porque tanto ela quanto esse homem, que seriam os responsáveis por fazer essas imagens, estão presos neste momento. E são 8 crimes, gente, gravíssimos. E eu vou confessar uma coisa para você aqui: tem coisas nessa história que são impossíveis da gente contar para você como elas aconteceram. Então, o que nós estamos olhando hoje? As crianças junto com essa avó. Você viu o que a avó falou? Que a filha dela batia, que a filha dela fazia mil coisas. E a avó, a todo momento, acreditava que a filha estava sendo presa e as crianças levadas ao conselho tutelar. Depois trazidas essa avó na família extensiva, você sempre busca alguém da família para entregar as crianças. Ela acreditava que fosse por essa situação, que o conselho recolheu para que as crianças não fossem agredidas mais, para que efetivamente essa avó pudesse cuidar das crianças. Mas não era isso. Não era isso. Tanto é que o delegado diz para ela: olha, o que nós estamos prendendo a sua filha é por uma outra coisa. O próprio delegado não quis contar para essa avó. Olha o tamanho da agressividade do que nós estamos falando aqui. Olha o tamanho dessa história que nós estamos falando para você aqui. Eu vou repetir a idade das crianças para você: 2 a menininha e 10 anos o menininho. A ponto de um policial chorar numa investigação. Gente, policial é acostumado com o pior do ser humano, não é? A polícia não é acostumada com o pior do que o ser humano pode fazer? Os policiais choraram ao começar essa investigação. Então, algo de uma brutalidade, de uma atrocidade com essas crianças, sem tamanho. Sem tamanho. Ricardo Vilches está lá, conseguimos recompor com ele. Vamos ver se o Vilches está lá, está me ouvindo, porque nós tivemos uma pequena dificuldade para bater papo com ele direto lá da delegacia de Almirante Tamandaré. Então, às vezes é sinal do celular, a coisa dá uma oscilada a outra. Voltou o Vilches aqui a conversar com a gente, porque, Vilches, agora a gente tem que saber, claro, das crianças, graças a Deus, estão com essa avó. Torcer para essa avó conseguir um emprego, para ela ter condições, a parte social do município se aproximar dela. Mas e os 2 que estão presos? O que acontece com eles a partir de agora? Bom, a polícia até imaginou, eu imaginei na verdade, Riva, que os 2 fossem prestar depoimento. Mas a polícia achou que não é o momento, porque essa operação está em andamento. A análise superficial do telefone celular ajudou a polícia, análise primeira do telefone celular dessa mãe, ajudou a polícia a identificar quem recebia essas imagens dos filhos dela em situações pornográficas. Por isso que a polícia aumentou essa investigação, transformou ela numa operação e foi até Curitiba, saindo aqui de Almirante Tamandaré até o Bairro Alto. E lá encontrou o homem que recebia essas imagens pelo WhatsApp e colocava na internet num computador. O computador dele foi apreendido, um laptop dele também foi apreendido. Outros 3 telefones celulares que tinham com esse homem também foram apreendidos. E a partir daí, os investigadores, de uma forma preliminar, verificaram inúmeros outros contatos com mulheres que também tinham contato com crianças. Então, por isso que a delegacia aqui de Almirante Tamandaré achou melhor o seguinte: vamos esperar, vamos analisar melhor, vamos mandar isso aqui para a perícia, para a polícia científica, para saber o tamanho dessa rede de prostituição. Por isso que o Ministério Público já tomou ciência disso, o Conselho Tutelar aqui de Almirante Tamandaré também, e uma força-tarefa foi criada para que, e denominada essa operação Proteção Integral, para que essa investigação fosse ampliada, para saber o tamanho
dessa rede envolvendo esse homem de Curitiba e essa mãe aqui de Almirante Tamandaré. Ô Riva, eu vou só te relatar aqui os 8 crimes já imputados para essa mãe, mas todos eles ligados à produção, armazenamento e distribuição de pornografia infantil. Esse é o Ricardo Vilches trazendo toda a informação pra gente aqui dentro do nosso Balanço Geral e nós vamos acompanhar, porque nós queremos saber como essas crianças vão ser cuidadas e de como a estrutura de Estado vai ajudar essas criancinhas a passar por esse trauma que pode deixar marcas por uma vida inteira. Concorda comigo? É isso que nós vamos ficar a partir de agora e a punição para as pessoas que fizeram isso com as criancinhas. Atenção, exclusivo!